Eu estava emocionada, ansiosa, e viajei por horas para ver o nascimento do meu neto. Mas na porta da maternidade, meu filho me olhou como se eu fosse uma estranha. Mãe, a Letícia pediu para você não entrar. Eu virei as costas em silêncio, até que 3 dias depois, o hospital me ligou dizendo: Senhora, a conta do parto está pendente e ela ficou no seu nome. Foram 9 meses contando os dias. 9 meses imaginando o cheirinho do meu neto, o formato dos olhos dele, o momento em que eu finalmente o pegaria no colo. A cada ultrassom que meu filho Mateus enviava, meu coração se aquecia, como se renascesse junto com aquele pequeno que ainda nem tinha chegado ao mundo. Eu, Helena, 64 anos, mãe de 2 filhos adultos e avó de primeira viagem, me preparava para viver o que eu sempre considerei o capítulo mais doce da minha vida. A cidade onde eu morava ficava longe demais de Valparaíso do Sul, 12 horas de estrada. Mas quando a maternidade ligou dizendo que a internação da Letícia tinha sido marcada, eu nem hesitei. Arrumei minha mala com cuidado. 2 mantinhas que eu mesma tricotei, 3 conjuntinhos que bordei com as iniciais do bebê e o relicário da minha mãe, a única herança emocional que eu carregava comigo desde que ela partiu. Aquele relicário representava 3 gerações de mulheres fortes. Eu queria entregá-lo ao meu neto no dia em que ele chegasse, como símbolo de proteção, amor e continuidade. Antes de sair, passei a mão sobre as paredes da minha pequena casa. Cada detalhe ali guardava lembranças da infância de Mateus. Era impossível não lembrar quando ele corria pelo corredor com as pernas finas e desengonçadas, me chamando para mostrar um desenho novo. Ele sempre foi meu menino carinhoso, o mais doce dos 2. Por isso, a expectativa de reencontrá-lo agora, prestes a se tornar pai, me deixava emocionada. Entrei no ônibus pouco antes do amanhecer. As luzes da rodoviária eram fracas, misturadas a uma bruma úmida que dava à madrugada um ar melancólico. Mesmo assim, eu me sentia feliz. O motor do ônibus roncou, e enquanto ele partia, eu fechei os olhos e imaginei o momento em que ouviria o choro do bebê pela primeira vez. A viagem seria longa, mas meu coração estava leve. As primeiras horas foram tranquilas. A paisagem mudava devagar. Árvores, fazendas, pequenos povoados. De tempos em tempos eu abria minha bolsa e olhava as roupinhas que havia feito. Ficava passando os dedos pelos bordados minúsculos, pensando que meu neto cresceria rápido e logo eu estaria costurando peças maiores. Enquanto o ônibus seguia pela estrada, pensei sobre a distância emocional que vinha crescendo entre mim e meu filho. Nos últimos anos, principalmente depois que ele começou a namorar Letícia, algo mudou. Ela sempre foi educada, mas havia uma frieza nos gestos, uma sutil manipulação familiar que me afastava sem que eu percebesse direito. Um comentário aqui, outro ali, e Mateus sempre parecia dividido entre me agradar e agradar a esposa. Eu tentava compreender, afinal, toda a família passa por fases. Mas no fundo, eu sentia que Letícia tinha algo contra mim. Nunca soube o quê. Ainda assim, eu acreditava que a chegada do bebê traria a reconciliação. Uma espécie de reencontro, algo capaz de reconstruir os laços que pareciam desfiados. No fundo, eu nutria a esperança de que todos aqueles atritos eram apenas efeito das tensões normais da gravidez e que com a chegada do meu neto, tudo se acalmaria. O sol já estava alto quando o ônibus parou em um restaurante na beira da estrada. Aproveitei para esticar as pernas e comer algo. Peguei um prato simples, arroz, frango e salada. E me sentei sozinha. Havia outras famílias viajando juntas, algumas com crianças pequenas. Eu observava tudo com ternura. Era bonito ver a dinâmica, os risos, os pequenos conflitos, a vida acontecendo diante dos meus olhos. E era impossível não pensar que em poucas horas eu faria parte de algo parecido. Ou pelo menos, eu acreditava nisso. Na volta ao ônibus, recebi uma mensagem de Mateus. Mãe, estamos indo para a maternidade. A médica decidiu adiantar o parto. Meu coração acelerou. Respondi imediatamente.
Estou a caminho, filho. Chego hoje à tarde. Ele visualizou, mas não respondeu. Imaginei que estivesse nervoso, ocupado, apreensivo. Ser pai pela primeira vez deve ser assustador mesmo. Não quis interpretar como indiferença. As próximas horas pareceram eternas. O ônibus balançava, o ar-condicionado estava gelado demais e meus pés começaram a inchar. Ainda assim, não reclamei. A maternidade me aguardava. O nascimento do meu neto me aguardava. Aquela seria a história da minha vida. Um capítulo que eu contaria todos os dias, até meus cabelos ficarem completamente brancos. Entre uma curva e outra, me peguei imaginando como seria a chegada. Eu, entrando no quarto, com um sorriso tímido, segurando as mantinhas feitas à mão. Mateus vindo até mim com o bebê no colo. Letícia talvez um pouco cansada, mas feliz. E eu sendo acolhida como parte da família, como alguém essencial naquele momento. Mas no fundo, uma voz pequena dentro de mim insistia em lembrar que Letícia sempre teve atitudes controladoras em relação à família de Mateus. Comentários sutis, gestos frios, decisões tomadas sem consultar ninguém. Eu sempre senti certa rejeição dela, uma espécie de abuso emocional que ela exercia silenciosamente sobre meu filho. Mas me recusava a acreditar que isso pudesse afetar um momento tão importante quanto o nascimento do bebê. Quando finalmente avistei a placa de Valparaíso do Sul, meu coração se acelerou de um jeito que quase me faltou ar. Apertei o relicário no bolso da blusa, como se pedisse proteção. Era como segurar minha mãe pela mão. Assim que o ônibus parou, desci com as pernas bambas de emoção. Peguei um táxi e segui direto para a maternidade. A ansiedade se misturava a um sentimento difícil de explicar. Algo entre alegria, expectativa e uma pontada de insegurança que eu esperava estar imaginando. A maternidade era grande, moderna, com paredes claras e cheiro de desinfetante. Quando entrei, olhei ao redor em busca de Mateus. Ele estava encostado na parede mexendo no celular. Por um instante, vi aquele menino de 10 anos correndo em minha direção com os braços abertos. Mas a imagem se desfez rapidamente quando ele levantou os olhos para mim. O olhar dele não era o de um filho feliz ao ver a mãe chegar. Era o de alguém dividido, pressionado, talvez manipulado. Algo ali me deu um arrepio. Mas eu forcei um sorriso. Ainda não sabia, mas aquela viagem de 9 meses de expectativas seria apenas o começo de uma longa jornada marcada por rejeição, manipulação, responsabilidade financeira indevida, uma dívida inesperada e uma descoberta chocante que colocaria minha dignidade à prova. E eu ainda estava apenas na porta. O resto viria como um vendaval. E se você quer saber tudo o que aconteceu, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar assistindo a essa história que só está começando. A porta automática da maternidade se abriu diante de mim com aquele vento gelado típico de hospital. Um ar frio que sempre me deu a sensação de que o mundo lá dentro funciona num ritmo diferente, distante da vida real. Talvez por isso, quando vi Mateus parado no corredor, encostado na parede branca, a sensação que tive foi a de estar entrando em um outro universo, um universo que parecia não ter sido feito para mim. Ele estava com as mãos no bolso, o corpo rígido, os ombros tensos. Assim que me viu se aproximar, ajeitou-se, como quem tenta disfarçar algo. Esperei que viesse me abraçar, que sorrisse, que dissesse: "Mãe, ainda bem que você chegou." Mas nada disso aconteceu. Ele apenas acenou com um movimento mínimo da cabeça, como se cumprimentasse uma vizinha distante. Meu coração deu um pequeno descompasso. Foram 12 horas de viagem. E ainda assim, naquele instante, ele parecia mais longe do que nunca. "Mateus", murmurei abrindo os braços, esperando ao menos um abraço sem graça. Ele deu um passo para trás. Foi sutil, quase imperceptível. Mas para uma mãe, nada é imperceptível. Disfarcei meu espanto, tentando manter dignidade. A maternidade estava movimentada.
Enfermeiras passando de um lado para o outro, pais ansiosos aguardando notícias, avós sorrindo com flores na mão. Eu era apenas mais uma ali. Ou talvez nem isso. Mateus pigarreou, o que fazia sempre que estava nervoso. A Letícia, ela prefere ficar só com a família dela hoje, disse sem me encarar, mexendo no celular de um jeito inquieto, como quem procura uma saída. Meu estômago se revirou, mas antes que eu pudesse responder, ouvi passos rápidos ecoando no corredor. Era ela, Letícia. Linda como sempre, maquiagem impecável, cabelo preso naquele coque perfeito, que nem parecia combinado com uma internação. Mas o olhar dela sempre foi mais afiado do que qualquer palavra. Ela parou ao lado de Mateus e, sem sequer me cumprimentar, disse: "Preferimos só a minha família aqui. Assim, sem vírgulas, sem respiração, sem consideração, como se eu ali fosse apenas um detalhe inconveniente na foto de família que ela queria montar." Meu primeiro impulso foi acreditar que era o nervosismo do parto, a tensão do momento, aquelas horas que deixam qualquer pessoa sensível. Mas não. O tom dela não tinha nada de sensível. Tinha dureza, tinha controle, tinha uma intenção clara: estabelecer território. "Eu só vim ver o bebê", respondi com a voz mais calma do que o meu coração estava. Letícia cruzou os braços. "Não agora, não hoje, é o nosso momento. E a equipe da maternidade pediu para evitar muita gente aqui por causa dos protocolos." Eu sabia que ela estava usando uma regra que servia apenas quando convinha a ela. Olhei ao redor. Vi avós, tios e primos entrando sem dificuldade em outros quartos. O problema não eram os protocolos. Eu era o problema. E Mateus sabia disso. Quando virei o rosto para ele buscando uma resposta, o que recebi foi apenas a confirmação do que já temia. Ele não me olhou nos olhos, apenas murmurou: "Melhor a gente respeitar o que ela quer, mãe. O que ela quer. Nunca o que nós queremos, nunca o que ele quer, sempre o que ela decide." Aquele momento escancarou algo que eu tentava não ver. Meu filho estava completamente preso numa teia de manipulação familiar. Letícia sempre foi uma nora controladora, daquelas que vão moldando os passos do marido pouco a pouco, criando um ambiente onde ele acredita que está tomando decisões, mas na verdade só repete as vontades dela. Era como assistir um filme onde o protagonista não enxerga que está sendo conduzido por fios invisíveis. Respirei fundo. 1000 pensamentos passaram pela minha mente ao mesmo tempo. A rejeição que eu já vinha sentindo antes da gravidez, os silêncios prolongados nas ligações, as mensagens não respondidas, as pequenas humilhações que eu engolia para não causar conflitos, os olhares de Letícia, sempre medindo tudo. E agora, aquilo. Ficar ali insistindo seria humilhante, e eu já me sentia humilhada demais. "Tudo bem", consegui dizer, embora minha voz estivesse tremendo por dentro. "Só me avisem quando o bebê nascer." Letícia olhou para Mateus com aquele olhar que diz resolvido e virou-se sem despedir. Mateus, por sua vez, ficou ali, parado, como se esperasse que eu entendesse, como se aquilo fosse normal, como se eu tivesse que aceitar aquela exclusão como parte de um jogo familiar que eu não sabia jogar. Nenhuma mãe se prepara para ser tratada como estranha no dia mais importante da vida do filho. Mesmo assim, dei um passo para trás, depois outro. Senti o chão abrir como se a maternidade inteira tivesse se transformado em um vazio. Eu havia viajado cheia de esperança. E agora saía dali como alguém sem lugar. Do lado de fora, sentei em um banco de madeira ao lado do jardim. O céu nublado parecia refletir exatamente o que eu sentia. As flores plantadas ao redor, que deveriam trazer leveza, não tinham cor para mim naquele momento. Eu só conseguia pensar em como a vida pode mudar sem avisar. Em como às vezes a ruptura familiar começa em pequenos gestos, e em como uma mãe é capaz de segurar
a própria dor para não piorar as coisas para o filho. Aos poucos, a consciência veio como um soco. Eu tinha viajado tanto para ser rejeitada. Eu tinha chegado cheia de carinho para ser expulsa. Eu tinha trazido presentes para ser tratada como peso. Era um abuso emocional silencioso, mascarado de decisão do casal. Era manipulação, era controle, era crueldade. Mas acima de tudo, era o começo de uma história que eu jamais imaginei viver. Naquele banco, prometi a mim mesma que, apesar da dor, eu manteria minha dignidade intacta. Eu encontraria força. Eu respiraria fundo até passar. Só não sabia ainda que aquela era apenas a primeira ferida, a primeira porta fechada, a primeira violência emocional daquele ciclo. Porque 3 dias depois, quando a maternidade me ligou cobrando uma dívida inesperada que nem deveria estar no meu nome, eu entenderia que tudo aquilo era só o início de um golpe financeiro que mudaria completamente a minha vida. E que naquele jogo perverso, meu filho, meu menino, era mais vítima do que eu imaginava. E pior, eu ainda o amava profundamente, mesmo sendo tratada como estranha, mesmo sendo deixada do lado de fora. E eu não fazia ideia de que em breve seria obrigada a lutar para resgatar não só minha dignidade, mas também o próprio Mateus. A porta do corredor se abriu novamente, e antes que eu pudesse insistir em pelo menos ver meu filho por alguns minutos, Letícia avançou 2 passos na minha direção. O andar dela era firme, decidido, quase triunfante, como se estivesse pronta para encerrar um assunto que na cabeça dela nunca deveria ter começado. O corredor estava cheio, enfermeiras, visitantes, 2 pais ansiosos com flores nas mãos, e foi justamente para aquele público que Letícia ergueu a voz, tão alta que ecoou pelo piso frio da maternidade. Ela sempre causa confusão. Não quero ela aqui. Por um segundo, meu corpo inteiro pareceu parar. Minha respiração estancou na garganta. Minhas pernas ficaram pesadas. O sangue sumiu do meu rosto. Não era apenas a frase em si, mas a intenção por trás dela. Humilhação pública. Uma sentença. Uma marca. Meu primeiro instinto foi procurar o olhar de Mateus, como se ele pudesse desfazer aquilo com uma única palavra, um gesto, um passo na minha direção. Mas ele não se moveu. Pior, baixou a cabeça. Aquele movimento, tão pequeno, tão rápido, foi mais doloroso do que qualquer palavra que Letícia tivesse gritado. Ele concordou. Meu filho concordou. Como se eu realmente fosse uma mulher que vivia causando confusão. Como se eu fosse uma ameaça, uma presença incômoda. Como se eu, que o carreguei no colo quando ele teve febre pela primeira vez, agora fosse alguém a ser mantida longe. Mateus, sussurrei, sentindo a voz se desfazer na metade. Ele não respondeu. Apenas respirou fundo num gesto de rendição, ou talvez de medo. Medo dela, de contrariá-la. Ali, eu vi com clareza. Ele estava completamente envolto naquela manipulação familiar que eu sempre temi, preso numa teia silenciosa. Um filho manipulado, perdido entre o dever de filho e a submissão que Letícia exigia. O corredor ficou num silêncio estranho, pesado. A maternidade inteira parecia ter parado para assistir aquela cena. Eu sentia os olhos sobre mim, não de julgamento, mas de pena. Pena. A palavra que mais fere uma mãe. Mesmo assim, tentei manter algum controle sobre meu corpo. Não queria tremer. Não queria desabar ali. Não queria dar a Letícia o espetáculo que ela parecia tanto desejar. Eu só vim conhecer meu neto, murmurei, segurando firme a alça da bolsa, como se isso pudesse segurar meu coração no lugar. Letícia fez um gesto impaciente, como quem espanta algo indesejado. Hoje não, nem amanhã. Depois a gente vê. No momento você só atrapalha. Ela disse isso olhando diretamente nos meus olhos. Friamente. Como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Era ódio? Era rivalidade?
Era alguma dor que ela projetava em mim? Eu nunca soube. Mas a forma como ela me observava, quase como se eu fosse um risco, sempre me intrigou. Aquele era mais do que um pedido. Era expulsão, um aviso, uma demarcação de poder. E então, o golpe final. Mateus, vamos. Eu preciso de você comigo. Sem distrações. Distrações! Eu era chamada de distração, como se não fosse nada além de um estorvo. Mateus hesitou. Por meio segundo, pensei que ele fosse se aproximar. Mas Letícia segurou seu braço e o puxou com firmeza. E ele obedeceu, como sempre, como já vinha fazendo. O controle que ela tinha sobre ele era evidente, quase sufocante. A maternidade, com suas paredes claras e cheiro de asepsia, ficou pequena. Eu me senti comprimida, como se não houvesse ar suficiente para respirar ali dentro. E, antes que minha voz falhasse ou meus olhos transbordassem, dei meia volta e caminhei em direção à saída. Cada passo parecia pesar toneladas. Eu ouvia cochichos, percebia olhares solidários, e isso doía ainda mais. Uma mãe não suporta ser motivo de pena. Uma mãe não suporta ser diminuída diante do próprio filho. Uma mãe, por mais forte que seja, tem uma ferida que ninguém vê. E naquele instante, a minha sangrava silenciosamente. Abri a porta de vidro da maternidade e o vento frio da rua bateu no meu rosto. O ar gelado se misturou às lágrimas que eu tentava, em vão, segurar. Senti uma pontada na garganta, um nó que parecia não se desfazer. Segurei as lágrimas com todas as forças. Dignidade era a única coisa que eu ainda tinha naquele momento. Caminhei até o primeiro banco de concreto que encontrei do lado de fora. Sentei devagar porque minhas pernas tremiam demais. Tirei da bolsa o relicário que eu havia trazido para entregar ao meu neto. O relicário da minha mãe. O símbolo de 3 gerações. Aquilo deveria ser um momento de ternura, de reencontro com a história da minha família. Mas ali, sozinha, segurando aquele objeto com as mãos trêmulas, senti que algo importante tinha se quebrado. Não era só a rejeição. Não era só a humilhação. Era a ruptura. A percepção de que meu filho estava deixando que alguém redesenhasse a nossa história. Era abuso emocional travestido de decisão de casal. Era a manipulação agindo com força. Era o começo da destruição do nosso vínculo. Fiquei ali por um tempo que não sei medir. Talvez minutos, talvez horas. O barulho da rua passava ao longe, carros, passos, crianças rindo, vidas seguindo. Enquanto a minha parecia suspensa, parada, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. Me perguntei o que eu tinha feito de errado. Qual tinha sido o meu erro como mãe? Se eu deveria ter amado menos, cobrado mais, sido mais dura, mais distante. Mas no fundo, eu sabia que esse tipo de culpa só destrói. E que grande parte do que estava acontecendo não vinha de mim, e sim de algo que cresceu silenciosamente dentro da relação deles. Controle, posse, insegurança, manipulação. Quando finalmente consegui me levantar, minha bolsa parecia mais pesada do que quando cheguei. Não eram os objetos dentro dela, era a dor. A sensação de ter sido descartada, a certeza de que algo muito maior estava por trás daquela rejeição, uma sombra que eu ainda não conseguia entender completamente. Eu saí dali sem saber que aquela seria apenas a primeira ferida, apenas a primeira porta na cara, apenas o primeiro golpe. Porque 3 dias depois, quando a maternidade me ligou cobrando uma dívida inesperada, uma responsabilidade financeira que eu nunca deveria ter assumido, eu entenderia que aquela humilhação na porta do hospital não era um evento isolado. Era parte de algo maior, algo que envolvia manipulação deliberada, golpe financeiro, estelionato escondido atrás de contratos, e um filho tão manipulado que não conseguia mais enxergar a própria vulnerabilidade. Eu ainda não sabia. Mas naquele banco, segurando o relicário, eu tinha acabado de ser expulsa. Não só do parto do meu neto, mas da vida do meu filho.
Os primeiros minutos depois de sair da maternidade foram de pura confusão. Senti como se estivesse andando em círculos, como se meu corpo estivesse presente, mas minha alma tivesse ficado presa naquele corredor, naquele instante em que meu filho consentiu com a minha expulsão. Peguei o ônibus de volta para a pensão onde eu estava hospedada e a cada sacolejo, uma pergunta diferente aparecia na minha cabeça, rasgando minha paz como papel fino. Por que ele deixou isso acontecer? Por que ele não disse nada? O que eu fiz para merecer aquele tipo de rejeição tão dura? No quarto simples da pensão, o silêncio era tão profundo que parecia grudar nas paredes. Deitei na cama, ainda com as roupas da viagem, e fechei os olhos na tentativa de organizar o que eu sentia. Mas tudo o que consegui foi chorar, baixinho, tentando não fazer barulho, como se alguém pudesse ouvir. A dor de uma mãe é silenciosa, não porque ela não seja forte, mas porque ela carrega culpas que não são dela, mas que mesmo assim pesam como se fossem. No dia seguinte, acordei antes do sol nascer. Sentei na beira da cama, olhei para o celular e respirei fundo. A coragem veio como um sopro fraco, mas suficiente para tentar. Mateus, meu filho, está tudo bem? Como está o bebê? Cliquei em enviar. Esperei. Nada. O tempo passou lento demais, arrastado. Abri o celular de 5 em 5 minutos, como se estivesse esperando um milagre acontecer ali na tela. 1 hora depois, resolvi olhar as redes sociais. Não sei por quê. Talvez por masoquismo, talvez por esperança. E foi assim que vi. Fotos. Muitas fotos. O bebê enrolado em uma manta azul, o bebê no colo da mãe, o bebê rodeado pela família, da Letícia. A mãe dela segurando o pequeno com um sorriso orgulhoso. O pai dela dando boas-vindas ao primeiro netinho. Os primos, tios, avós, todos ao redor do berço, como se participassem de um ritual sagrado. E Mateus, meu filho, lá, sorrindo para todas as fotos, posando, comentando, curtindo, conectado com todos, menos comigo. Eu vi o mundo deles acontecer e, de certa forma, fui obrigada a assistir de fora, como alguém olhando pela janela de uma casa que já foi sua. Meu coração apertou de um jeito impossível de descrever. Como era possível? Eu, a mãe dele, a pessoa que sempre esteve ali nas dores e conquistas, agora estava sendo tratada como se fosse apenas uma espectadora inconveniente, alguém que não pertencia mais. Senti minhas mãos tremerem, tentei mandar outra mensagem. Mateus, posso ir conhecer meu neto hoje? Ele visualizou, mas não respondeu. A sensação não era apenas de rejeição, era apagamento, como se eu fosse uma sombra, como se a minha existência estivesse sendo empurrada para um canto escuro, onde ninguém mais precisava lidar comigo. No segundo dia, tentei ligar. 2 vezes, 3, 4. Na 5ª tentativa, a chamada foi rejeitada. E isso doeu como uma facada. Meu próprio filho, rejeitando minha ligação como se eu fosse um número qualquer. Chorei de novo. Chorei como há muito tempo não chorava. Chorei como se cada lágrima fosse uma tentativa desesperada de expulsar a dor do peito. Mas ela não saía. Ela só aumentava. Eu olhava o relicário em cima da mesa da pensão e me perguntava se aquele símbolo de 3 gerações seria esquecido para sempre. Se aquele bebê que eu tanto esperei cresceria sem saber quem eu era, sem saber que eu o amei desde antes de existir. No 3º dia, decidi comprar um presente simples para o bebê. Talvez um gesto de carinho fosse o suficiente para quebrar o gelo. Fui até uma lojinha perto da Praça Central. Comprei um ursinho de pelúcia branco, macio, delicado. Enquanto caminhava de volta, apertei o ursinho contra o peito, imaginando entregá-lo ao meu neto, imaginando olhar nos olhos dele pela primeira vez. Chegando na pensão, escrevi uma mensagem para Mateus. Filho, estou aqui na cidade ainda. Comprei algo especial para o bebê. Podemos nos ver por alguns minutos? Só quero dar um abraço em você e ver meu neto. Esperei.
E esperei e esperei. Horas depois, a única resposta que recebi foi: agora não dá, mãe. Está tudo muito corrido aqui. Curto, frio, distante, sem carinho, sem saudade, sem nada. Era como se ele estivesse falando com uma desconhecida. Eu senti que algo estava profundamente errado. Aquele silêncio não era apenas descaso. Era um silêncio dirigido, guiado. Um silêncio cheio de intenção. Um silêncio que tinha o nome de Letícia. Eu lembrava do olhar dela, cortante, avaliador, sempre disposto a medir quem deve entrar e quem deve sair da vida do meu filho. Sempre tive a impressão de que ela queria me tirar de cena, e agora, pelo visto, ela tinha conseguido. Os 3 dias mais longos da minha vida se passaram assim, comendo pouco, dormindo quase nada, olhando para o celular como se ele fosse uma porta que nunca se abria. E nesse tempo, percebi algo doloroso demais. Eu estava sendo lentamente retirada da história da minha própria família. A rejeição não veio só na porta da maternidade. Ela continuou crescendo, silenciosa, como uma rachadura que se espalha pela parede sem fazer barulho, mas que destrói tudo por dentro. A cada foto postada pela família da Letícia, a cada comentário que celebrava o nascimento, a cada curtida do meu filho, eu sentia que minha presença ali era não só indesejada, era proibida. Sentei na cama com o ursinho no colo, tentando encontrar forças dentro de mim, mas eu me sentia apagada, sem luz, como se meu amor de mãe tivesse sido colocado num canto, esquecido, ignorado, e então, no meio daquele vazio, meu celular tocou. Era o número da maternidade. Atendi com o coração disparado, imaginando qualquer coisa, menos o que ouvi. Senhora Helena, estamos ligando porque há um valor pendente referente ao parto da sua nora. Precisamos falar sobre isso com urgência. Naquele instante, tudo dentro de mim congelou. O silêncio que doeu mais que a recusa foi só o começo. O que estava por vir seria ainda pior. No 3º dia, quando o sol começava a baixar atrás dos prédios de Valparaíso do Sul, meu celular tocou. O som alto rompeu o silêncio do quarto da pensão, como se fosse uma sirene. Eu estava sentada na cama, apertando o ursinho de pelúcia contra o peito, tentando juntar forças para decidir se deveria voltar para casa naquela noite. Meu corpo cansado implorava para ir embora. Mas meu coração ainda esperava por uma mensagem do Mateus. Quando vi o número desconhecido na tela, senti um frio estranho subir pela minha espinha. Atendi com uma voz fraca, quase sussurrada. Alô? Do outro lado, uma voz firme, profissional. Senhora Helena, aqui é da administração da maternidade Santa Aliança. Estamos entrando em contato sobre o registro da senhora Letícia Alves no sistema. Ficou pendente um valor de 10.327 referente ao parto e procedimentos associados. Meu corpo inteiro congelou. Desculpe, como é que é? Minha voz saiu quase quebrada. A mulher repetiu, com a mesma neutralidade fria de quem lida com dívidas todos os dias. Há um valor pendente de 10.327, senhora. O plano de saúde que consta aqui no cadastro da internação não cobre integralmente os procedimentos realizados. E o nome responsável na documentação é o seu. Aquilo foi como receber um golpe no peito. Precisei me apoiar na cabeceira da cama para não perder o equilíbrio. Meu nome? Perguntei quase sem ar. O que meu nome está fazendo aí? A resposta dela foi uma flechada. Consta aqui que a senhora autorizou o uso do plano e assinou como responsável financeira. Os documentos estão anexados ao prontuário. Eu não assinei nada. Eu não estava nem perto da maternidade no dia em que Letícia foi internada. E a parte mais cruel, naquele dia, eu fui expulsa da porta do hospital, mas meu nome estava sendo usado lá dentro. Meu coração começou a bater tão forte que senti o pulso latejar nos ouvidos. A memória veio como um raio, iluminando a verdade que eu tinha esquecido. Meses atrás, em uma das poucas conversas tranquilas que tivemos, Mateus me pediu: Mãe,
Posso usar o seu plano de saúde para agilizar as consultas da Letícia? É só para adiantar. O dela tá com burocracia. Depois a gente acerta. Eu, boba, feliz com a ideia de ajudar, respondi sem pensar. Claro, meu filho. Se é pro bem de vocês, pode usar. Eu confiei. E agora aquele gesto de confiança se transformava em uma armadilha. A administradora continuou. Precisamos que seja regularizado ainda esta semana, senhora Helena. Caso contrário, o valor será encaminhado para a cobrança formal. Senti meu estômago revirar. Cobrança formal, dívida inesperada. Responsabilidade financeira que não era minha. Um golpe financeiro que eu nunca imaginei estar sofrendo. E que agora se revelava com uma brutalidade silenciosa. Tentei explicar. Mas eu não assinei nada. Eu nem estava aí no dia do parto. Houve um engano. A mulher respondeu com um tom impessoal que me deu vontade de chorar. A assinatura está no documento. Se desejar, pode vir até a maternidade verificar. A ligação terminou ali, mas a minha vida não. Ela simplesmente desmoronou. Desliguei o celular e ele escorregou da minha mão caindo no colchão. Aquele quarto pequeno de paredes descascadas parecia encolher ao meu redor. Eu sentia o peso do mundo nas costas. Era como se uma mão invisível apertasse meu peito, me empurrando para o fundo de um poço. Eu fui expulsa do parto do meu neto. Fui ignorada por 3 dias e agora estava sendo usada. Usada como escudo, como nome, como assinatura, como carteira. Como responsável por algo que jamais me deixaram sequer testemunhar. Era abuso emocional e financeiro misturados em uma combinação que eu nunca imaginei enfrentar na minha idade. Eu, que sempre cuidei de tudo com tanto cuidado, agora estava presa em um estelionato travestido de urgência familiar. Peguei o relicário na mesinha e apertei com força. Minha mãe enfrentou tanta coisa na vida. Minha avó também. Era como se a força delas estivesse ali, tentando impedir que eu desmoronasse de vez. Depois de alguns minutos respirando fundo, tomei coragem e mandei uma mensagem para Mateus. Mateus, a maternidade me ligou. Disseram que tem uma dívida de mais de 10 mil reais no meu nome. O que está acontecendo? Ele visualizou. E me deixou no vácuo. A dor daquela atitude foi ainda maior do que a da notícia da dívida. Não era só a cobrança, era o abandono, a omissão, a cumplicidade. Horas depois decidi ligar. Ele rejeitou. Tentei de novo, rejeitado. Na terceira tentativa, meu coração desistiu de tentar. Sentei no chão frio do quarto, abracei minhas pernas e chorei como uma criança. Chorei a rejeição. Chorei a saudade. Chorei a humilhação. Chorei por perceber que meu filho estava sendo manipulado de uma forma tão profunda que ele nem percebia que estava perdendo a própria mãe. A maternidade não apenas me ligou, ela me acordou, me arrancou da ingenuidade que eu insistia em manter, me fez enxergar que aquela história tinha raízes mais profundas do que eu imaginava. Eu precisava fazer alguma coisa, precisava buscar ajuda, precisava entender como meu nome foi parar naquela papelada. Mas antes, eu precisava respirar e juntar pedaços suficientes de mim para continuar de pé. Levantei devagar, lavei o rosto, olhei para mim no espelho, olhos inchados, rosto marcado, cabelos desalinhados. Uma mãe humilhada, sim, mas não destruída. E ali, naquele instante, algo mudou dentro de mim. Uma determinação silenciosa nasceu. Eu não aceitaria aquele golpe calada. Eu não permitiria que apagassem minha história, nem que colocassem minha dignidade no chão. Ainda não fazia ideia. Mas essa ligação seria o ponto de partida para descobrir muito mais. Documentos falsificados, assinaturas imitadas, cobranças que não eram minhas, manipulações que eu nunca teria imaginado. E principalmente, que meu filho estava tão enredado naquela relação que nem percebia o tamanho do abismo ao qual estava sendo arrastado. Mas eu perceberia. Eu investigaria. Eu encontraria ajuda. E quando descobrisse a verdade, nada mais seria como antes. A noite após a ligação da maternidade
Foi uma das mais longas da minha vida. Eu não conseguia dormir. Minha mente parecia ter se transformado em um turbilhão de perguntas sem resposta. A cada vez que fechava os olhos, a figura de Letícia aparecia na minha mente, confiante, fria, me olhando como se eu fosse apenas um obstáculo que precisava ser retirado do caminho. E mais doloroso ainda, a imagem de Mateus, evitando meu olhar, me deixava com a sensação de que eu estava perdendo meu filho para uma realidade que eu não compreendia completamente. No dia seguinte, decidi ir até a maternidade. Não dá para classificar aquilo como coragem. Era necessidade. Uma necessidade quase visceral de entender como meu nome havia sido usado e por quê. Eu precisava recuperar minha dignidade, minha história, minha voz. A caminhada até a maternidade Santa Aliança pareceu mais longa do que realmente era. O vento batia no meu rosto como se quisesse me manter desperta, firme, presente. Quando cheguei, respirei fundo antes de entrar. Senti meu coração acelerar. Só de ver aquela fachada, lembrei da expulsão, da humilhação, dos olhares de pena. Mas continuei. Fui direto para o setor administrativo, onde me atenderam com uma formalidade quase fria. Pedi para ver os documentos da internação. A funcionária, uma moça jovem com olhar cansado, me disse que não poderia liberar nada sem autorização. Eu insisti, expliquei a situação. Disse que meu nome estava sendo usado sem meu consentimento e que eu tinha o direito de ver o que estava acontecendo. Ela suspirou. Talvez por empatia, talvez por perceber meu desespero, talvez por uma humanidade que às vezes aparece nos momentos certos, ela disse: eu não posso liberar tudo, mas posso mostrar o que está vinculado ao seu nome, só o que está no sistema como responsabilidade financeira. Foi o suficiente para mim. Ela digitou algumas coisas no computador e girou a tela discretamente, tentando não chamar atenção. Eu me aproximei devagar, como quem se prepara para uma verdade difícil. E ali estava, meu nome, meu CPF, meu plano de saúde e uma série de lançamentos que não faziam o menor sentido. O primeiro choque veio quando vi os procedimentos extras. Havia itens com nomes que eu nem conhecia, valores exorbitantes, tudo categorizado como necessário para a recuperação da paciente. Mas ao lado de cada código havia pequenas descrições. E foi ali que o chão começou a se abrir sob os meus pés. Kit estético premium, aplicação de laser. Kit pós-parto de luxo, revitalização facial. Máscara de hidratação e limpeza profunda. Drenagem corporal pós-parto, pacote de 10 sessões. Produtos exclusivos da farmácia da maternidade. Eu não conseguia acreditar no que lia. Isso aqui é estética? Perguntei, sentindo minha voz falhar. A moça assentiu, visivelmente desconfortável. São serviços opcionais. Normalmente as pacientes solicitam no momento do internamento, ou os familiares autorizam. Mas tudo isso foi incluído no pacote vinculado ao seu plano. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Procedimentos estéticos, compras de farmácia, kits de luxo. Itens completamente fora do que qualquer plano de saúde cobriria. E que por isso mesmo eram somados à conta como despesas particulares. E tudo estava no meu nome. Minha respiração ficou curta. Segurei na mesa para não cair. Mas não era só aquilo. Havia mais. Muito mais. A funcionária rolou a tela para baixo e disse: além disso, o plano de saúde só cobre parte dos custos. Aqui mostra que apenas 52% foram autorizados. O restante é de responsabilidade do titular cadastrado. No caso, a senhora. Eu senti um peso enorme cair sobre mim. Aquele número, 10.327, não era aleatório. Era resultado de uma soma de despesas que Letícia e a mãe dela fizeram como se estivessem em um shopping de luxo, confiantes de que ninguém descobriria. E pior, elas usaram meu nome para isso. Usaram minha identidade. Usaram meu plano. Usaram minha boa vontade. Usaram minha confiança. Eu estava sendo vítima de um golpe financeiro puro e simples. Um estelionato disfarçado de
Necessidades do parto. Fechei os olhos por um instante, tentando controlar o tremor das mãos. A funcionária, vendo meu estado, falou com mais cuidado. Senhora, eu sei que não é fácil ouvir isso, mas não foi a primeira vez que vemos casos assim. Às vezes familiares usam documentos de alguém próximo, achando que não haverá cobrança depois. Aquilo me atingiu como uma flecha. Familiares, próximos. Era sobre isso. Era sobre quem eu amava. Sobre quem eu confiei. Saí da maternidade com as cópias impressas na mão. Cada papel parecia pesar mais que uma pedra. O vento forte da rua batia no meu rosto, mas eu mal sentia. Minha mente corria em círculos, tentando entender como aquilo tudo tinha acontecido. Assim que cheguei à pensão, sentei na cama e espalhei os papéis diante de mim. A cada linha lida, meu coração se partia um pouco mais, e algo dentro de mim começou a se transformar, uma mistura de indignação e tristeza, decepção e coragem. Eu precisava saber o que Mateus sabia, e quando. Peguei o celular e mandei uma mensagem firme. Mateus, a maternidade me mostrou a conta. Várias despesas não fazem parte de um parto. Estão no meu nome. Você sabia disso? Desta vez ele respondeu. E a resposta dele me destruiu. Mãe, a gente sabia que o plano não cobria tudo. Mas a Letícia disse que você ia entender. Ela disse que você queria ajudar. Meu peito ardeu. Senti uma fisgada tão forte que precisei apoiar a mão sobre o coração. Ele sabia. Meu filho sabia. Ele só não achou que eu fosse descobrir. Era essa a verdade. Crua, dolorosa, atravessada de traição. Letícia e a mãe dela tinham me usado. Tinha sido um golpe planejado. Um abuso emocional e financeiro. Um estelionato envolvendo o meu nome. E Mateus, meu menino, estava tão influenciado, tão manipulado, tão cego, que permitiu que tudo acontecesse. Eu olhei para o relicário na mesa e meus olhos se encheram de lágrimas. Era como se minha mãe me observasse, silenciosa, dizendo que eu precisava ser forte, que aquela descoberta chocante era apenas o início de uma luta maior. Eu respirei fundo. E ali, naquele quarto simples de pensão, eu prometi a mim mesma. Eu iria até o fim. Eu buscaria justiça. Eu exporia a verdade. Eu reconstruiria o que pudesse. Nem que para isso eu tivesse que mexer nas feridas mais profundas da minha família, porque aquela descoberta mudou tudo. Mudou quem eu era. Mudou como eu via meu filho. Mudou o rumo da minha vida. E, principalmente, mudou o que eu faria a partir dali. Depois da descoberta brutal na maternidade, passei a madrugada inteira sentada na beira da cama da pensão, olhando para os papéis impressos como quem encara uma sentença. Eu tentava compreender cada linha, cada valor, cada assinatura falsificada. Era como se, de repente, eu estivesse vivendo uma vida paralela na qual meu nome circulava por lugares onde eu jamais estive. Uma vida construída por outras pessoas sem meu consentimento. A dívida de 10.327 lales não era apenas um número. Era a prova de que eu tinha sido usada de maneira cruel. E pior, usada por quem eu mais amava. A dor disso não cabia em palavras. Eu precisava agir. Precisava descobrir o que mais estava acontecendo por trás daquela manipulação familiar. Precisava entender até onde Letícia e a mãe dela tinham ido. E, principalmente, até onde meu filho estava enredado naquele abuso emocional e financeiro. Foi então que lembrei da minha amiga de infância, Solange, uma mulher firme, prática, que sempre soube lidar com injustiças. Mandei uma mensagem curta pedindo ajuda. Ela não demorou nem 5 minutos para me ligar. Helena, você está onde? A voz dela já veio preocupada. Contei tudo. A expulsão, o silêncio do Mateus, a dívida inesperada, o golpe financeiro escondido no parto. Ela ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Você precisa de provas. Precisa de alguém que saiba investigar. Eu conheço um ótimo investigador particular. Não é barato, mas é competente.
ele vai descobrir a verdade que você não consegue ver sozinha. Aquelas palavras me deram um fio de esperança. No dia seguinte, fui ao escritório indicado. O investigador, um homem na casa dos 50, se chamava Virgílio, um sujeito discreto, olhar atento, daquelas pessoas que enxergam mais do que demonstram. Ele me recebeu com educação e profissionalismo, mas quando contei minha história, vi um brilho de indignação nos olhos dele, talvez por ter filhos, talvez por já ter visto outros casos parecidos, talvez por ainda acreditar que certas coisas deveriam ser sagradas. Dona Helena, isso aqui tem cheiro de irregularidade muito séria. Nós vamos olhar fundo, disse ele, ajustando os óculos e começando a anotar detalhes. Preciso de alguns documentos seus e do máximo de informações que a senhora puder me dar sobre a Letícia e sua família. Entreguei o que tinha. Uma cópia do meu RG, meu CPF, meus comprovantes de plano de saúde e até mesmo o relicário. Não porque tivesse utilidade prática, mas porque expliquei que aquilo simbolizava tudo que eu estava perdendo. Ele segurou o relicário com cuidado antes de devolvê-lo, como se respeitasse o peso emocional dele. Me dê 2 dias, prometeu. 2 dias, 48 horas. Uma eternidade para quem já estava sem dormir, sem comer e sem paz. Nos 2 dias seguintes, eu tentei seguir vivendo. Caminhei pela praça, sentei em bancos vazios, observei famílias sorrindo, avós empurrando carrinhos de bebê. Era como assistir a um filme de uma vida que eu poderia ter, mas da qual fui arrancada à força. Mateus não mandou mensagem, não ligou, não procurou saber se eu estava bem. Esse silêncio doía mais do que qualquer dívida. Era um buraco fundo que parecia aumentar cada vez que eu lembrava do olhar dele. Submisso, distante, como se Letícia tivesse convencido ele de que eu era um incômodo, uma ameaça, uma pedra no caminho do casamento deles. Na manhã do segundo dia, o celular tocou. Era o número do Virgílio. Meu coração acelerou tanto que eu precisei sentar antes de atender. Dona Helena, começou ele com a voz mais grave que antes. Podemos conversar pessoalmente? Descobri algumas coisas e é melhor falar olhando nos seus olhos. Meu estômago deu um nó. Aquela frase nunca vem seguida de boas notícias. Encontrei-o no escritório. Ele estava sentado, as mãos cruzadas sobre uma pasta azul. Assim que me sentei, ele abriu a pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Fotos, prints, relatórios. Dona Helena, vou ser muito direto, disse ele, inclinando-se um pouco para a frente. A senhora está sendo vítima de um esquema dentro da própria família, um abuso financeiro gravíssimo. Meu corpo inteiro ficou tenso. A voz não saiu. Ele continuou. Primeiro, encontramos um cartão de crédito ativo no seu nome. Ele empurrou a foto de uma fatura. Compras realizadas em lojas de roupas, cosméticos e até um salão de beleza de alto padrão, titular Helena Alencar. Endereço de correspondência, casa da mãe da Letícia. Eu levei a mão à boca, chocada. Eu nunca pedi cartão nenhum. Minha voz falhou. Eu sei. Ele foi solicitado online, usando seus documentos. Documentos que provavelmente estavam em posse do seu filho ou da Letícia. As compras foram feitas todas por elas duas. Senti uma vertigem. Segundo, Virgílio continuou colocando outro papel diante de mim. A internação da Letícia tem o seu CPF como responsável financeira. Isso só pode ser feito de 2 maneiras: com uma assinatura sua ou com uma assinatura falsificada. Ele virou o documento para mim. Meu nome estava lá e uma assinatura parecida com a minha, mas não era minha. Falsificada. Ele confirmou. Tenho quase certeza, mas vou pedir uma perícia para comparar com assinaturas reais da senhora. Meu coração doeu com uma profundidade difícil de descrever. Eu me senti violada, invadida, traída. Mas ele não tinha terminado. Terceiro, e talvez o mais grave, ele virou a tela do notebook,
mostrando uma captura de tela. Mensagens que conseguimos através de uma pessoa da família que não concordava com o que estavam fazendo, mas tinha medo de se envolver. Eu me aproximei lentamente, como se estivesse caminhando para um abismo. As mensagens eram claras, cruéis. Entre Letícia e a própria mãe. Coloca tudo no plano dela, ela nem percebe. Se não cobrir, deixa que ela paga. Ela é besta e não reclama. A última frase me atingiu como um golpe certeiro no peito. Ela é besta e não reclama. Foi como sentir minha dignidade sendo rasgada página por página. Não era apenas um golpe financeiro. Era desumanização. Era desprezo. Era maldade revestida de conveniência. Era a certeza delas de que eu não teria coragem de enfrentar. De que eu ficaria quieta. De que o amor por meu filho me impediria de lutar. E, até aquele momento, elas estavam certas. Mas algo mudou dentro de mim naquele escritório. Algo profundo, forte, irreversível. Eu olhei para Virgílio, olhei para os papéis, para as mensagens, para a assinatura falsificada, para a fatura do cartão, para o meu nome usado como escudo. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti raiva. Não uma raiva destrutiva, mas uma raiva justa. Uma raiva que nasce da injustiça e se transforma em força. Era ali que a história mudava. Ali que eu deixava de ser vítima silenciosa. Ali que eu finalmente entendia que o amor não é sinônimo de aceitar tudo. E que uma mãe também precisa se proteger. Virgílio me entregou a pasta com todos os documentos. Dona Helena, a senhora quer continuar? Quer levar isso adiante? Eu respirei fundo. Apertei o relicário na mão. Senti o peso da minha mãe, da minha avó, das mulheres que me moldaram e respondi: quero, até o fim. No dia seguinte, às descobertas feitas pelo Virgílio, eu acordei com uma tristeza tão profunda que por pouco não me deixou levantar da cama. Mas, por baixo daquela tristeza, havia algo novo. Uma firmeza que eu não sentia há anos. Uma força que vinha de dentro, não de raiva, mas de dignidade. Eu não podia deixar aquela injustiça continuar. Não podia permitir que meu nome fosse usado, que meu amor fosse explorado, que minha história fosse apagada. Eu precisava falar com o Mateus. Olhar nos olhos dele, mostrar tudo e entender até onde ele estava envolvido, por escolha ou por covardia. Liguei para ele cedo e, para minha surpresa, ele atendeu na segunda chamada. A voz estava tensa, abafada. Mãe, agora não é um bom momento. Não perguntei se é bom momento. Precisamos conversar. Hoje. Silêncio do outro lado. Então respondi. No Café Aurora, às 4. Eu estarei lá. Ele tentou dizer algo, mas eu desliguei. Pela primeira vez em muito tempo, fiz o que precisava ser feito sem pedir aprovação. Eu sabia que, se desse espaço, ele iria recuar. E eu não podia permitir isso. O Café Aurora ficava no centro de Valparaíso do Sul, um lugar aconchegante, cheirando a café moído e bolo caseiro. Cheguei cedo. Sentei perto da janela. Os minutos pareciam horas. A cada pessoa que entrava, meu coração acelerava. Até que, às 4h10, ele apareceu. Mateus entrou com o corpo encolhido, parecendo menor do que realmente era. O olhar estava desviado, como se tivesse medo do que encontraria. Quando me viu, hesitou por um segundo antes de se aproximar. Eu não me levantei, não fiz carinho, não ofereci abraço, não o poupei da própria consciência. Ele sentou devagar. Mãe, começou com a voz arrastada. Não fale ainda, interrompi. Hoje você vai ouvir. Tirei da bolsa a pasta azul que o Virgílio havia me dado. Coloquei sobre a mesa, bem no centro. A expressão do Mateus mudou instantaneamente. Ele ficou rígido, os ombros travaram. O medo subiu aos olhos. Eu não sei o que é isso. Vai saber agora. Abri a pasta. Um silêncio pesado caiu entre nós. Peguei primeiro a fatura do cartão de crédito emitido no meu nome. Sabe o que é isso, Mateus?
Perguntei sem elevar a voz. Ele olhou. O rosto dele empalideceu na mesma hora. Mãe, eu não... Coloquei outra folha sobre a mesa. Aqui está a solicitação do cartão. Nome, Helena Alencar. Endereço, casa da família da Letícia. Assinatura falsificada. Ele levou a mão à boca. Estava tremendo. Mãe, eu juro que não! Segui, sem pausa. Aqui, coloquei mais papéis sobre a mesa. Estás na autorização falsificada da internação. Olha esse CPF. Olha essa assinatura. Olha essa data. É o meu nome que está aqui. Eu fui usada. E você sabia que o plano não cobria metade das despesas. Os olhos dele começaram a encher de lágrimas. Mas eu não me comovi. Não naquele momento. E isso aqui, virei a tela do notebook para ele. São as mensagens. A mulher da mesa ao lado levantou o rosto curiosa. Mas eu não liguei. Eu queria que o mundo inteiro visse o que estavam fazendo comigo. Mateus levou alguns segundos para processar as palavras que viu na tela. A frase que mudou tudo. Deixa que ela paga. Ela é besta e não reclama. Eu observei. A reação dele foi imediata. Ele empalideceu. Depois enrubesceu. Depois, finalmente, ergueu os olhos para mim. E foi ali, naquele olhar, que eu vi o que nunca tinha visto de forma tão clara. Culpa, medo, vergonha e a covardia se escondendo por trás de tudo isso. Mãe, ele murmurou. Eu não sabia. Sabia sim, respondi firme. Talvez não soubesse dos detalhes. Talvez não tenha participado da falsificação. Talvez não tenha visto a fatura do cartão. Mas você sabia que o plano não cobria tudo. Sabia que a conta ficaria para mim. Sabia que a Letícia te convenceu de que eu não reclamaria. Sabia. E ficou calado. Ele engoliu seco. Os olhos marejados, o rosto caído, um menino encolhido dentro de um homem. Eu só quis ajudar. A Letícia, ela disse que você ia entender. Eu juro que não achei que fosse dar nisso. Ela falou que era só um ajuste, que depois a gente acertava. Você não achou que eu fosse descobrir, Mateus? Completei com a voz firme. É isso. Você achou que eu nunca perceberia? Que eu continuaria sendo a mesma mãe que engole tudo, que aceita tudo, que protege todos, menos a si mesma. Ele começou a chorar. Abaixou o rosto, cobriu os olhos com as mãos. Mãe, eu tô perdido. Eu não sei mais o que fazer. Você sabe, eu disse puxando os documentos de volta. Hoje você vai assumir o que fez. Vai olhar para mim como filho, não como cúmplice. E vai entender que eu não vou mais carregar erros que não são meus. Ele levantou o rosto devagar. As lágrimas escorriam silenciosas, mas até isso não abrandou minha firmeza. A Letícia, ele começou hesitante. Ela falou que se eu não ajudasse, ela ia embora. Ela fala que minha família não gosta dela, que você me manipula, que eu não aguentei. A raiva veio quente, mas controlada. Manipulação, Mateus, não vê? Ela te separou de todos, te isolou, te fez acreditar que não tinha ninguém além dela. E você aceitou isso. Você acreditou nessas mentiras, a ponto de deixar sua mãe do lado de fora da maternidade do seu próprio filho, a ponto de permitir que usassem meu nome num golpe, a ponto de me expor a uma dívida que eu não fiz. Ele colocou as mãos na cabeça. Mãe, me desculpa. Eu não queria te machucar. Mas machucou, respondi. E a questão não é só pedir desculpas. É ser responsável. É assumir as consequências. É escolher se você vai continuar sendo manipulado ou se vai finalmente ser o pai que seu filho merece. O silêncio que seguiu foi duro, cruel, mas necessário. Pela primeira vez ele não tinha Letícia ao lado para ditar o que ele deveria dizer. Pela primeira vez ele estava sozinho com os próprios erros.
E pela primeira vez, ele realmente parecia enxergá-los. Depois de longos minutos, ele respirou fundo e disse, com a voz embargada: "O que a senhora quer que eu faça?" Eu olhei para ele com sinceridade, não com raiva, não com vingança, mas com o amor firme que só uma mãe ferida consegue ter. "Você vai reparar o que fez", respondi. "Vai me ajudar a desfazer essa dívida? Vai denunciar o uso indevido do meu nome? Vai romper com as mentiras? Vai assumir sua parte nessa história? E, acima de tudo, vai recuperar sua dignidade como homem e como pai?" Ele assentiu, chorando. E eu percebi, pela primeira vez desde tudo aquilo ter começado, que algo tinha se quebrado dentro dele. Mas algo também tinha começado a nascer. Um início de coragem, um início de consciência, talvez um início de reconstrução. Mas eu sabia, a partir daquele momento nada seria fácil, nada seria rápido. E a próxima etapa seria no ainda mais dura. O silêncio entre mim e Mateus parecia pesar mais do que tudo que havíamos vivido até ali. Ele não era mais aquele menino que eu pegava no colo quando acordava assustado no meio da noite. Também não era mais o adolescente impetuoso que queria conquistar o mundo sem pedir permissão. Diante de mim estava um homem quebrado, pressionado, manipulado e agora, finalmente, confrontado pelas próprias escolhas. Mas ainda era meu filho, e por mais que minhas feridas estivessem abertas, eu sabia. Só havia uma forma de reparar aquilo. E não era fugindo. Respirei fundo. Busquei dentro de mim a força das mulheres da minha família, da minha mãe, da minha avó, e olhei profundamente nos olhos dele. Olhos vermelhos, marejados, cheios de vergonha. "Mateus", comecei firme, "eu não quero destruir sua vida. Não é isso que estou procurando. Mas eu também não vou carregar um erro que não é meu. Não dessa vez." Ele continuou quieto, respirando rápido, como se temesse a sentença que viria. "Eu vou pagar a dívida", declarei, com a frieza necessária para que minhas palavras não tremessem. "Mas você vai assumir seus erros. Todos eles." O olhar dele se ergueu assustado, mas eu continuei antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. "Você vai me devolver cada centavo do que gastaram no meu nome. O cartão de crédito, os procedimentos, as compras, tudo. Não vai ser de uma vez. Não importa se leve meses ou anos, mas você vai devolver. Porque responsabilidade não se negocia, Mateus. Responsabilidade se cumpre." Ele fechou os olhos, como se aquilo fosse doer fisicamente. "E tem mais", acrescentei. "Você vai cuidar do seu filho como um homem de verdade. Não como alguém que vive na sombra das decisões dos outros. Como pai, você precisa se levantar. Se não por mim, pelo seu filho." Eu falava com a firmeza de uma mãe que já tinha perdido demais. Uma mãe que tinha sido expulsa, humilhada, usada. Uma mãe que agora exigia respeito. Mateus começou a chorar. Chorar de um jeito que eu não via desde que ele era pequeno, quando se machucava e corria para o meu colo. Mas agora o motivo não era um joelho ralado. Era algo muito maior. A percepção de que suas escolhas, ou sua falta de escolhas, tinham ferido profundamente a pessoa que sempre o amou de forma incondicional. "Mãe, Ele engasgou. "Eu não queria que fosse assim. Eu errei." "Errou", confirmei sem suavizar. "Mas reconhecer o erro é o primeiro passo. O segundo é consertar." Ele assentiu, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Seus dedos tremiam, seu peito subia e descia rápido demais. Era um homem se desfazendo diante da verdade que tentou evitar. "Eu vou fazer isso, mãe", disse ele finalmente. "Eu vou devolver tudo, eu prometo. Não importa quanto tempo leve. E eu vou cuidar do meu filho, do jeito certo. Eu não vou depender mais das decisões da Letícia. Eu não vou permitir esse tipo de coisa de novo." A menção ao nome dela trouxe um silêncio ainda mais denso ao ar.
E foi então que eu disse: "E ela, a Letícia? Onde ela está?" Mateus respirou fundo, um suspiro carregado de um peso que parecia empurrá-lo para baixo. Ele baixou os olhos. Ela não quis vir. Disse que isso era assunto entre você e eu, que não tinha nada a ver com essa dívida. E que se você quisesse drama, que resolvesse sozinha. Eu senti o estômago se revirar. Não que eu esperasse empatia dela, longe disso. Mas ouvir que Letícia fugiu, que escapou da conversa como quem foge de um incêndio, confirmou tudo que Virgílio havia descoberto. Ela não apenas manipulava, controlava, distorcia. Ela também se escondia quando algo exigia coragem. E o mais triste, arrastava meu filho junto nesse vazio. Fugiu da conversa, repeti, mais para mim mesma do que para ele. Fugiu da responsabilidade. Ele assentiu envergonhado. Ela disse, continuou hesitando, que a família dela ia apoiá-la. Que se você levasse isso adiante, ela não seria prejudicada. E que se eu ficasse do seu lado, ela levaria o bebê e que eu ia me arrepender. Ali estava o cerne de tudo. A ameaça sutil, a chantagem emocional que aprisionava meu filho, o medo que ela plantou cuidadosamente ao longo dos meses. E ele, fragilizado, acreditou. Mateus, disse, inclinando-me um pouco para a frente. Isso não é amor. Nunca foi. Isso é controle. Isso é abuso emocional. É manipulação. Um amor que te ameaça, que te isola da sua família, que te coloca contra quem te criou. Isso não é amor. É prisão. Ele balançou a cabeça, como se estivesse finalmente enxergando o que antes se recusava a ver. Mãe, eu acho que sempre soube. Só não queria admitir. Aquela confissão doeu. Mas também trouxe uma centelha de esperança, porque admitir é o começo da ruptura. E a ruptura é o começo da reconstrução. Eu toquei na mão dele, não como antes, não com ternura total, mas com firmeza. Eu não vou te abandonar, Mateus, mas eu também não vou permitir que você continue sendo manipulado. E você, apertei seus dedos, vai precisar tomar decisões difíceis, porque se você continuar nesse caminho, vai perder tudo. Dia após dia, um pedaço de você por vez. Ele respirou fundo, enxugou o rosto e disse a frase que eu nunca imaginei ouvir daquele homem que um dia eu carreguei nos braços. Eu não quero perder você, mãe. Meu coração se apertou. Não era perdão, não ainda, mas era um passo em direção ao reencontro. Fechei a pasta calmamente. Então vamos começar arrumando essa bagunça, respondi. Mas a partir de hoje, Mateus, quem foge das conversas perde o direito de participar da solução. E a Letícia escolheu fugir. Ele ficou em silêncio. Um silêncio que não era vazio, era cheio de consciência. Eu vou conversar com uma advogada, disse ele, finalmente. Vou denunciar o cartão, vou enfrentar isso e vou resolver essa dívida com você. Não importa o quanto doa, eu preciso consertar o que quebrei. Eu assenti, não sorri, não abracei, não aliviaria a dor. Ele precisava sentir o peso do que estava reparando. E ali, no Café Aurora, entre mesas cheirando a café forte e bolo quente, a história da nossa família começava a mudar. Letícia fugiu da responsabilidade, mas Mateus, finalmente, escolheu ficar. Os meses que se seguiram ao nosso confronto no Café Aurora foram duros. Não existia um manual que nos ensinasse a reconstruir uma relação depois de uma ruptura familiar tão profunda. Também não existia cura rápida para o abuso emocional, para a rejeição e para as marcas deixadas por tanta manipulação familiar. Mas existia algo que sempre foi a base da minha vida: a determinação de não desistir daquilo que realmente importa. Mateus começou a cumprir o que prometeu. No dia seguinte ao nosso encontro, ele foi comigo até a delegacia de Valparaíso do Sul. Eu estava preparada para que ele recuasse na última hora, mas ele entrou pela porta com o olhar firme, respirou fundo e disse ao atendente:
Quero registrar um boletim de ocorrência. Usaram o nome da minha mãe sem autorização. Aquelas palavras pareciam simples, mas carregavam uma coragem que eu não via nele há muito tempo. Era o início da libertação. Era a prova de que ele finalmente tinha entendido que dignidade não se negocia, se protege. Eu fiquei ao lado dele enquanto o escrivão digitava cada detalhe. E pela primeira vez desde o nascimento do meu neto, senti que aquele homem de cabeça baixa não era o mesmo que me virou as costas na maternidade. Havia ali um pai disposto a assumir sua responsabilidade financeira, um filho tentando consertar o que havia quebrado e, principalmente, um ser humano tentando reencontrar a própria essência. A advogada que Virgílio indicou nos explicou tudo. As falsificações, o estelionato, o uso indevido do meu CPF. Era um emaranhado jurídico gigante, mas cada passo dado era um fio que se desenrolava. Mateus ouviu tudo calado, os dedos entrelaçados, o rosto sério. Quando a advogada terminou, ele levantou o olhar e disse: "Eu quero seguir com tudo. Não vou esconder nada." Talvez tenha sido ali que eu realmente percebi que minha exigência, por mais dura que tivesse sido, tinha surtido efeito. Ele estava maduro. Pela primeira vez, estava enfrentando a situação não como alguém que se esconde atrás da esposa, mas como um adulto que finalmente entendeu o peso das próprias escolhas. Letícia, por outro lado, reagiu como sempre reagia diante de qualquer responsabilidade, fugindo. Quando foi chamada para prestar esclarecimentos, simplesmente desapareceu. Parou de responder mensagens, inventou desculpas, alegou que estava sendo perseguida. Tentou inclusive manipular a narrativa com a família dela, dizendo que eu inventei um golpe por ciúme. Mas dessa vez, a verdade estava documentada. Assinaturas, prints, faturas, protocolos. Era impossível escapar. A separação deles veio meses depois, quase como consequência natural de tudo. Não houve brigas explosivas nem escândalos. Houve apenas silêncio. O silêncio de quem não tem mais como sustentar as próprias mentiras. O silêncio de quem percebe que o controle emocional perde força quando a vítima finalmente desperta. Foi um processo doloroso, claro. Eu assistia à distância porque interferir seria cair na mesma armadilha que destruir a nossa família. Essa era uma batalha dele, e ele precisava lutar sem minha voz direcionando cada passo. Mas apesar de tudo, apesar dos danos, apesar das injustiças, apesar da humilhação que eu vivi na porta daquela maternidade, a vida encontrou um jeito de devolver sentido às coisas. A primeira vez que Mateus me trouxe meu neto, o pequeno Gabriel, para passar o sábado comigo, eu quase chorei antes mesmo de abrir a porta. Ele estava ali, enrolado num cobertorzinho amarelo, com aqueles olhos que pareciam 2 botões de luz. Era como se eu tivesse esperado toda a minha vida por aquele instante. "Ele já sorri, mãe", Mateus disse, colocando o bebê nos meus braços. "Acho que ele sente quando está com alguém que ama de verdade." Aquelas palavras ficaram suspensas no ar. Eram mais do que um elogio. Eram um pedido de desculpas. Eram uma confissão silenciosa. Eram um pedaço de cura. Aos poucos, os sábados viraram rotina. Gabriel crescia rápido, com aquele cheiro tão doce de bebê que parecia limpar tudo o que havia sido sujo emocionalmente nos meses anteriores. Ele segurava meu dedo com força, balbuciava sons, dormia no meu colo como se meu peito fosse o lugar mais seguro do mundo. E Mateus observava. Observava com admiração, com gratidão, com arrependimento. Numa dessas tardes, enquanto Gabriel dormia na rede da varanda, Mateus se aproximou de mim. Eu estava dobrando umas roupinhas que tinha costurado, iguais àquelas que eu levei na viagem dos meus 9 meses de esperança. "Mãe", ele começou com a voz baixa, "eu queria te dizer uma coisa." Eu me virei para ele, esperando. "Eu devia ter te defendido naquele dia." Ele engoliu seco. "Nunca mais vou deixar ninguém te tratar como estranha." Meu coração apertou.
Não era um desculpa jogado ao vento. Era uma promessa, uma reconstrução, um recomeço. Eu toquei no braço dele com cuidado, não como quem perdoa tudo de uma vez, mas como quem reconhece o esforço. O importante é que você aprendeu, meu filho. Ele assentiu, emocionado. Aprendi quando recebi a conta, ele disse, olhando para o chão e depois para mim, erguendo o queixo com humildade. Foi ali que eu lembrei quem sempre me salvou. A senhora nunca virou as costas para mim, e eu virei a minha para a senhora. Mas não vou fazer isso nunca mais. As lágrimas vieram, mas dessa vez não eram de dor. Eram lágrimas de superação, de entendimento, de liberdade, talvez. Dali em diante, nossa relação não voltou a ser como antes. Ela ficou melhor, mais forte, mais honesta. A ruptura familiar havia deixado rachaduras, mas também havia aberto espaço para algo novo crescer. E esse algo novo vinha recheado de dignidade, responsabilidade e reencontro. Gabriel, meu pequeno relicário vivo, se tornou o elo da nossa reconstrução. Ele era a lembrança diária de que o amor verdadeiro é capaz de renascer até depois das feridas mais profundas. E hoje, quando passo meus sábados com meu neto nos braços, enquanto Mateus me observa em silêncio, sei que ele carrega dentro de si a lição que a vida e a dor ensinaram com tanta força. O amor que você despreza é sempre o amor que mais tarde você implora para ter de volta. E no caso dele, graças a Deus, ainda havia tempo para recuperar.